Boa tarde. Noite, né? Agora à noite. Você acredita que Deus pode fazer qualquer coisa? Acredita sim ou não? Vamos voltar a essa sua resposta com muita convicção mais tarde um pouquinho. Se você pudesse, nesse momento, ter a certeza de que o pedido que você vai fazer a Deus, Ele vai atender. O que é que você pediria? Não fale não. O que é que você pediria para Deus fazer? Na certeza de que Ele faria, ou fará. Faça o seguinte, olhe para outro lugar, não olhe para mim não, porque você, quando olha para outro lugar, você medita naquilo que você vai pedir a Deus, né? Os irmãos ficam olhando para mim. Então, faça o seguinte, olhe para qualquer outro lugar, como você estivesse assim pensando. Vou lhe dar um tempinho, não vou dar muito tempo não, tá? Uma coisa. Bom, já que é uma coisa, tá bom, já deu, né? Eu não vou julgá-lo se você pediu alguma coisa a Deus. Não vou julgá-lo. Até porque eu dei a liberdade para você pensar em qualquer coisa. Não levante a mão. Mas quantos de nós pedimos pessoas a Deus nesse tempinho que você teve? Você pediu coisa ou alguém para Deus? Tem uma canção do Asaf que ele diz assim, eu acho que não é do Asaf, eu não lembro quem é. Agora diz assim, dá-me filhos, senão morrerei. Fernanda Brum. As más do coque e do Prá. Nada contra coque, eu sou originário do coque, tá? Não que eu não tenha, lógico que eu não tenho coque, né? Nunca tive coque. Mas a minha conversão foi dentro desse grupo de irmãs, o Canelinha de Fogo. Glória a Deus por elas. Podemos refazer o pedido agora? Aqueles que pediram pessoas a Deus, na mesma proporção de fé e convicção que você teve que Deus te daria as coisas ou a coisa que você pediu, podemos diante de Deus agora dizer, Senhor, eu quero essa pessoa. Dá-me essa pessoa. Fecha os teus olhos. Em teu espírito pede essa pessoa a Deus. Agora pede com convicção. Queridos, quando conhecemos a Cristo e somos impactados e fomos impactados por Ele, por seu amor, seu perdão e sua aceitação. Naquele momento nós percebemos que as nossas vidas estavam completamente fora de ordem. Não sei se foi assim com você. Como se estivéssemos de cabeça para baixo. Quando a luz de Deus, que é Cristo, brilhou sobre nós, e finalmente conseguimos enxergar uma saída, entendemos o quanto a nossa vida estava em desordem e em trevas. Foi então que a obra de Cristo começou a agir em nós de uma forma profunda e transformadora. Quem lembra desse momento na sua vida aqui? Eu lembro desse momento. Eu era jovem, muito jovem, mas eu lembro exatamente do momento onde a luz de Deus brilhou de tal maneira que ficou claro para mim o caminho que eu tinha que seguir. A obra de Cristo em nós, ela foi e continua sendo algo que transforma, é uma obra transformadora. Sim ou não? Sim.
Jesus, por meio da sua obra, tem poder para transformar trevas em luz, desespero em esperança, morte em vida. Aleluia. Sua palavra, como semente vinda do céu, gera vida, liberta, salva a alma e restaura o coração. A obra de Cristo em nós, ela é perfeita, profunda e aponta para uma eternidade com Deus. Quer ver isso de forma prática? Somos nós. Nós estamos em transformação. Nós fomos transformados. Amém? Quem vivia em trevas aqui? Ai, irmãos. Aleluia. Quando Cristo veio ao nosso encontro, sua vida começa a ser gerada dentro de nós. Que coisa maravilhosa, explosiva. Amém? Aleluia. Suas palavras produzem vida em nosso interior. Vida. Vida. Aleluia. Vida de Deus. O Zoe de Deus. Ele é tão precioso que diz: aprendam de mim que sou manso e humilde e acharei o quê? Para quem? Para as vossas almas. Aleluia. É isso que nós encontramos em Jesus. Descanso para as nossas almas. Unimos-nos ao seu Espírito e nos tornamos um com Ele. Algo inimaginável antes para nós. Eu, um com Deus, sim, e Deus comigo. Nossos olhos espirituais se abrem, e passamos a compreender as coisas que dizem respeito a Deus. Éramos estranhos falar de Deus, as coisas hoje nos parecem o quê? Normais, mas ao mesmo tempo profundo. A sede de vida que havia em nós finalmente é saciada. Quem bebe dele jamais terá sede. Sede de existência. Estava ouvindo um testemunho de um querido que teve problemas profundos na alma. E que Deus vai dando algo que nós não encontramos em ninguém, em lugar nenhum. E Deus vai nos dando onde você pode respirar. Aleluia. Isso é obra de Deus em nós. As trevas que nos cercavam, nos aprisionavam, começam a ser dissipadas. E você passa a viver uma liberdade. Alguém já viu aqui filme de escravidão? Quem já viu aquele filme? Puxa vida, ele é um músico. 21 anos e 12 anos de escravidão. É isso? Como é que é? Cadê? Foi João Paulo? Quem falou aí? 12 anos de escravidão. Pois vejam, foi muito interessante. Ele era um homem livre, um músico. Aí foi fazer uma turnê no lugar, mas era um engano, porque os caras que chamaram ele, o prenderam e levaram para um local nos Estados Unidos que ainda aceitava a escravidão. E lá ele ficou 12 anos escravo. Quando o homem que sabia o que era liberdade, ficou escravo, e quando voltou de novo, é uma cena maravilhosa. Quando ele é resgatado. Mas imagine alguém que já nasceu na escravidão, como todos os homens. E goza da liberdade em Cristo Jesus. Que isso é maravilhoso, irmãos. Tudo isso acontece porque nos unimos a Cristo e Cristo se une a nós através do batismo, através do arrependimento e da fé. A partir desse momento, tornamos-nos alvos de um processo contínuo de transformação na mão de Deus. Deus sabe como trabalhar conosco. Deus sabe como trabalhar dentro de nós.
Deus sabe como nos conduzir, Deus sabe como transformar, Deus sabe como pegar algo bruto e começar a trabalhar, lapidar, de tal maneira que hoje, se você falar do teu passado antes de Cristo, eu vou dizer, mentira. Como aquele meme da menina, né? Não, não pode ser. Você era assim? Não. Está tão longe de você essa realidade antiga, que eu posso dizer para você, esquece. Nem dá para perceber. Tamanha mudança e transformação que o poder de Deus opera dentro de nós. O poder revelado no amor de Deus. Deus sempre tem a iniciativa. Deus não é passivo no tocante a tudo que diz respeito a Ele, principalmente em nos alcançar. Ele tomou sempre o primeiro passo. Ele nos amou primeiro. Ele se sacrificou primeiro. Ele abriu mão primeiro para nos alcançar. Mas o Pai, olha o que vem agora. Mas o Pai em Cristo Jesus vai além e nos surpreende. Ele nos inclui em seu grande projeto de alcançar o mundo e transformar novas vidas. Homens, mulheres, jovens e crianças. É o que nós estamos vendo com os irmãos que vão para o Lar Raimunda, por exemplo. E quantas crianças têm sido alcançadas pelo Evangelho? Então, Ele nos chama para sermos agentes de transformação na vida de outros. Você já percebeu que parceria é essa? Que algo precioso, profundo de Deus, pegar homens e mulheres que éramos como éramos e hoje parceiros de Deus nesse processo de transformação, de mudança. Aleluia! Glória a Deus! Estava ontem ouvindo um testemunho de eu não sei como é que chama, ex-trans é complicado, o cara era mulher, é homem, mas virou mulher, depois o evangelho quando chegou, o cara voltou a dizer, rapaz, a minha natureza é de homem, só o evangelho faz isso, mas ele disse, alguém estendeu a mão para mim. Deus estendeu a mão. Somos seus pés, somos suas mãos. Pergunto, a mão de Deus está recolhida ou ficou recolhida quando foi para alcançar você? Sim ou não? Não. Mas aí ele fala, que nos dá um ministério preciosíssimo. Eu quero que você abra 2 Coríntios, capítulo 5. China, tu coloca aí a revista, Almeida Revista Atualizada. China, não. Eu olhei para ti, desculpa, querido, você... Vai, Luquinhas, por favor. 2 Coríntios 5:18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, tudo provém de Deus. Provém de quem? Iniciativa de Deus. Ele toma iniciativa. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você aqui que está aqui. A gente não tem o costume de chamar, levante a mão, venha para cá. Não, mas eu quero dizer para você, que não é de Cristo que está aqui hoje. É possível você se reconciliar com Deus. Se reconcilia com Deus. Deus quer isso para você. Deus não quer que você viva em trevas, angustiado. Tem um propósito nessa vida, chama-se Cristo Jesus. E Ele vai apontar para Deus Pai. E tudo vai mudar na tua vida. Aleluia. Ora, tudo provém de Deus, iniciativa de Deus. Ele toma o primeiro passo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Continua, Lucas. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo quem? O mundo. Essa é a vontade de Deus. Todos reconciliados com Ele.
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da... Deus nos confia uma palavra que reconcilia o homem com Deus. Por favor, querido. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus se exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. A quem Deus deu essa palavra? Esse ministério? A mim. Diga, a mim. Deus deu para mim. Que coisa. Deus confia a tamanho ministério. Palavra poderosa. A nós que estamos sendo transformados e que fomos alcançados, que éramos escravos, e hoje somos livres. Pergunto, um escravo pode libertar outro? Não, mas quem liberta um escravo? Quem está livre. E a chave dessa liberdade é a palavra da reconciliação, que é em Cristo Jesus, que o Pai nos dá, para romper esses grilhões que prendem tantos quanto estão perto de nós. Em outra declaração poderosa, Paulo afirma, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em Gálatas 2:20. Pode colocar, Lucas, por favor. Logo, já não sou eu quem, mas... vive em quem? Onde Cristo vive? Em você. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida de Deus está em nós, dentro de nós, mas tem um propósito. Ou seja, Deus não apenas nos confiou a mensagem capaz de reconciliar o homem com ele, mas nos deu a própria vida do seu Filho Jesus para ser vivida através de nós. Cantamos aqui com muita força. Leão de Judá, foi isso, João? Cordeiro e leão. Cordeiro que foi morto, mas o leão que ruge. Eu quero dizer para você que agora... tu, quando for proclamar o evangelho vai dizer, o leão que ruge, que é Cristo Jesus. O leão, Cristo Jesus, quer rugir através de mim, a palavra da reconciliação. Rugir, vai vir com poder essa palavra. Amém? Poder. Porque tirar alguém das trevas para a luz, só o poder de Deus. Essa palavra de Deus tem poder, queridos. E ela está dentro de nós. Viva. Que é Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! Temos um ministério, reconciliar o homem com Deus. O meio, a vida de Cristo em nós. Aleluia! O que pode dar errado? O que pode dar errado? Nada. Pode dar errado, irmãos. A palavra da reconciliação. Cristo vivendo em nós, sua vida através de nós. O que pode dar errado? O que é que falta eu falar aqui, que está nessa equação? Nós, eu e você. Abre a tua boca e eu O que é que flui dentro de nós? Rios de água? Falando sobre o seu espírito dentro de... Preste atenção, a água de Deus não é para se tornar água parada. Como é que chama água parada mesmo? Charco. Não, aquele que não é lago, né? Lago não, é... Barreiro. Rapaz, estou aprendendo coisa nova aqui. É um neologismo esse encontro aqui. Represa. Açude. Quem falou açude? É isso aí, João Paulo. O rio de Deus é um furacão. Furacão não, porque é vento, né? Água, vamos lá, dá um exemplo de água que corre. Esses dias a gente viu em Foz do Iguaçu as cataratas do Iguaçu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Mas eu vou dizer para você, já estive perto de uma cachoeira e o som daquelas águas é assustador. As águas do Espírito são águas que afugentam as trevas, mas que trazem cura de Deus.
E essas águas estão dentro de nós e não são para ser represadas. Em nome de Jesus. Libera as águas de Deus que tem na tua vida. Libera as águas de Deus que tem na tua vida. Deus tem uma palavra que deu para você, que é poderosa para reconciliar o homem com Ele. E o leão de Judá quer rugir através de você essa palavra. Há uma expectativa clara de Deus sobre nós, seus filhos transformados. Essa expectativa é que sejamos agentes de transformação de vidas, de outras vidas. Deus quer transformar outros através de nós. Ele conta conosco. Nós somos seus agentes. Aleluia. Cristo em nós, agentes de transformação, como sal e luz. É o que eu quero falar para você. Cristo em nós, agentes de transformação, como sal e luz. O texto base aqui é Mateus 5, de 13 a 16, por favor, Lucas. No Sermão do Monte, iniciando o Sermão do Monte, Jesus declara: vós sois o sal da... Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, por favor, querido. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e iluminar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Anote isso. Faz tempo que eu não falo essa frase. Você é sal e você é luz. Nesse processo de ser um agente de transformação na vida de outros. Jesus não disse, tentem ser, ou esforcem-se para ser. Ele afirmou, vocês são. Ponto. Acabou. Eu sou. Se ele disse que eu sou, eu sou. Essa identidade não nasce do nosso esforço, mas de uma realidade espiritual de Cristo em nós. Quando Cristo habita em nós, Ele manifesta sua presença, presta atenção. Todos nós aqui, não importa onde você está ou vai, Ele manifesta sua presença no mundo por meio das nossas vidas. Assim Deus estabeleceu. E assim Ele fará. Cristo em nós é a fonte do nosso impacto no mundo. Não vá sair para impactar o mundo com o seu conhecimento, com as suas conquistas, com o seu braço. Você não vai impactar absolutamente nada, nem o sistema. Jesus nunca mandou nós mudarmos o sistema econômico, sistema político, mas o sistema das trevas no coração do homem. Esse é mudado pelo impacto da vida do Filho no coração do homem. Nada tira a corrupção, o pecado, a maldade do coração do homem, senão a palavra da reconciliação que está em você. Só uma água limpa o homem. Ele pode se banhar no lugar mais lindo possível, mas só uma água limpa sua mente e coração. É a água do Espírito que está em você, borbulhando, se eu posso dizer assim, para sair e abençoar e limpar a alma dos outros. Porque está limpando a tua já. Só há um meio de transformação, irmãos. Não caiam no erro de achar que uma ideologia de direita, de centro, de esquerda, não muda absolutamente nada. Não caia nessa falácia. Isso é mentira do diabo para nos separar, nos dividir. Só um muda o homem. É Deus. Porque mudou você. Quem mudou você foi uma ideologia? Quem mudou você foi um palpite? Quem mudou você foi, eu vou ficar com aquele A ou B? Não, foi Cristo Jesus. Alguém falou dele para você? Alguém chegou em você? Ele chegou em você através de alguém. Não de uma ideologia, esqueça isso. O mundo jaz no maligno. Só um
tira o maligno do coração do homem. Jesus nunca nos mandou tirar o maligno do mundo, mas do homem. Esse sistema humano está falido desde a queda de Adão. Não é de agora. Mas desde Adão, o que muda o coração do homem é a palavra da reconciliação, que foi dada uma vez para a sua igreja, que somos nós. Entenda isso de uma vez por todas. Em Cristo em nós é a fonte do nosso impacto no mundo. Primeiro Colossenses 1:27. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Cristo em vós, esperança da glória. Não somos sal e luz por capacidade humana, mas porque Cristo vive em nós. Por isso que ele diz, vocês são, não serão, ou talvez você é sal e luz. O sal só preserva se estiver misturado. A luz só ilumina se estiver acesa. Por isso, enquanto ele está em nós, é possível nós sermos sal e luz. No Sermão do Monte, Jesus revela a identidade e a missão de seus discípulos. Ali ele não fala de cargos, templos, estratégias, mas de influência. Usando imagens simples, como sal e luz, como nós falamos. Jesus ensina que a presença de Cristo em nós transforma o mundo ao nosso redor. Diz que uma banda do Senhor, não lembro qual foi, estava numa cidade para tocar e o pessoal que contratou acabou não confirmando a presença deles no local de encontro. E acabaram sendo chamados para tocar num determinado lugar. E era um local de prostituição aquele lugar. E o que aconteceu foi que aquele lugar foi transformado. Mas isso é uma história de outros muito longe. Eu quero falar de nós. Podemos viver isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É isso que Deus quer falar para nós aqui. Porque Ele deu para você, Gustavo, para a tua casa, uma palavra poderosa. E o leão quer rugir essa palavra através de nós. Podemos orar? Pai, ainda nesse início dessa palavra, queremos ser confrontados, chacoalhados. Queremos ser sacudidos pelo Teu Espírito. Queremos ser inundados por uma valentia dos céus. Senhor, que essas águas voltem a gerar dentro de nós essa ânsia, esse desejo de falarmos a palavra da reconciliação que Tu nos deste. Dissesse que somos sal e luz por estarmos em Ti, Tu em nós. E nós acreditamos nessa palavra. Em nome de Jesus. Vós sois sal da terra. Significa uma presença que preserva. Preste atenção, dentre muitas qualidades do sal, eu quero destacar duas só. Duas. A primeira é que o sal dá um sabor. Sim ou não? Eu não vou nem perguntar quem gosta de comer comida insossa, que ninguém gosta. É? Alguém gosta aqui? Não, né? Pelo amor de Deus. É? Hã? Não, ninguém gosta não. Horrível, horrível. Horrível. É uma coisa... Você tem que comer por alguma questão de saúde, né? Amém, amém, glória a Deus, se a tua dieta está assim, tirando sem sal, né, total ali, mas não é uma coisa agradável, é? Sim ou não? Não, não é agradável. O sal, ele realça o sabor dos alimentos. Uma comida sem sal é sem gosto. Eu vou dizer para você, é sem graça, não é? Cristo em nós dá sentido. Cristo em nós dá esperança. Cristo em nós dá alegria. Cristo em nós torna o Evangelho atraente. Eu quero dizer para você, isso aqui não tem floreio, tá? Não tem floreio. Eu quero dizer que onde Deus colocar você, significa que Deus está colocando um sal naquele lugar. Eu quero dizer que quando você estiver com a tua família, Deus está colocando na tua família um sal naquele encontro.
Não importa, Jorge, onde tu estiver com o teu caminhão ali trabalhando, Deus está transportando. Tu transporta um monte de coisa. Ele já falasse para mim chocolate, mas Deus em ti transporta sal. E um sal nobre. Não é esse sal de Himalaia. Como é, Fernando? É do céu. Gostei dessa. É um sal do céu. Que dá vida, que dá gosto, que dá alegria, que tira um insosso de quem? Do ambiente, do mundo, onde você está inserido. Jesus disse, você é sal. Viu, Maurinho? Você é sal. Você tem que dar gosto. Dizem que eu estava vendo hoje, eu não gravei quem são os personagens, depois eu posso mandar para você. Eu acho que foi o Whitfield, eu não sei exatamente se foi ele. Um homem de Deus que foi numa barbearia. Ele estava lá na barbearia e, de repente, entra um homem e transforma todo o ambiente da barbearia. Ele começou a falar umas coisas lá, a barbearia mudou o lugar, mudou. Aí, quando sai aquele homem de Deus estava sentado e disse, rapaz, vocês sentiram a mesma coisa aqui? O que o negócio mudou aqui? Para melhor, sentimos. Eu estava lendo ontem isso, tá, irmãos? Acreditem em mim, por favor. Eu só não lembro os homens. Mas eu lembro do nome de um homem. Aí ele perguntou para um rapaz que conhecia, ele disse, quem é essa pessoa que saiu? Ele disse, L, não sei o quê, Moody. Depois pesquise sobre esse homem. Eu quero dizer que eu nunca conheci Moody, esse homem, né? Nunca conheci. Nem sei onde é o lugar da barbearia. Mas uma coisa eu sei, ele tem o que eu tenho. E o que você tem. Você foi chamado para mudar o ambiente ao seu redor. Isso não tem floreio, está na palavra. Você é sal, acabou. Eu sou sal. Eu não posso ser insípido, senão não serve para nada. Quando Jesus disse que o sal sem sabor, na época dele, servia para ser pisado pelos homens, eu vou lhe explicar por quê. Porque em Jerusalém, em alguns momentos do ano, não sei exatamente qual, fazia neve. E para que as pessoas, ao irem para o templo, não escorregassem, eles armazenavam uma quantidade de sal, que na época que era retirado do local, normalmente do Mar Morto, uma quantidade caía na terra e ficava misturado com a terra, perdia o sabor. Eles pegavam esse sal, armazenavam para que nessa época eles fossem jogados na neve, para derreter a neve. E virava neve derretida. A gente aqui não tem essa experiência, mas quem já foi para fora teve. Vira o quê? Lama. Deus não chamou você para ser lama. Você é sal. Então, haja como sal. Onde você chegar, o lugar tem que mudar, irmãos. Se não está mudando, vai em joelho para o chão. Senhor, vai mudar. Porque o Senhor disse que eu sou sal. O sal dá sabor, dá gosto, dá alegria. Em nome de Jesus. Seja, presta atenção, se o sal ele dá, eu posso dizer aqui, por favor, abre um parênteses, eu posso dizer que se eu fosse conversar com um sal, tá? Que eu posso conversar aqui com você, nós somos sal, eu iria conversar com alguém que seria feliz, resolvido, uma pessoa que seria tranquilo, que estaria em paz, que estaria com sabor, que era bom de conversar. Então, nós somos assim. Por isso que o evangelho que eu prego não é um evangelho sem sabor, é um evangelho feliz, porque boas novas. Preste atenção. Ninguém chega para alguém sem Cristo para combater as trevas do coração de alguém. Olha, assim não, irmão, em nome de Jesus, volta para o teu lugar, te arrepende, reconhece quem é Cristo Jesus na tua vida e volta a pregar o evangelho com poder, com força, com vigor, com alegria, com gosto. É isso que o sal dá. O sal faz isso, sim ou não? Sim. Deus te amou, você e eu, para mudar o lugar onde nós estamos. Em nome de Jesus, não queira menos que isso. William, mas veja bem, depende do coração, mas veja bem, depende do ambiente, mas veja bem, depende de você, porque do que depender de Deus, Deus vai transformar todo homem, toda mulher, porque esse é o desejo dele. Não comece a colocar se, mais isso, não comece, tire, eu não sei nem, a Raquel não está aqui, né? Como se chama isso na nossa língua portuguesa? Língua difícil, né? Os conectivos, né? Assim, porém, a professora aqui, Gisele,
Não, as condições, as condicional. Deus só tem uma condição. Vai, pregue. Ô, glória. Quem disse aqui, ô, glória? Ô, glória, Fernanda Paula. A gente precisa disso. Ô, glória, é verdade. É verdade porque eu sou sal e Deus vai mudar o lugar onde eu estou. Vai trazer vida, alegria, vai mudar o ambiente. Irmãos, você crê que Deus pode fazer tudo? Sim ou não? Então Ele pode, através de você, sendo sal, porque você é sal, mudar o ambiente que você está inserido. Nós precisamos crer que Deus faz isso, irmãos. Sair das canções, sair de uma leitura sem vida para uma prática de pessoas com fé, que creem. Vou passar. Segunda característica do sal. O sal era usado para limpar feridas. Doía, mas curava. Irmãos, diz que até para os recém-nascidos à época, hoje tem um banho de salmoura, né? Nem sei se usa mais, minha filha. Mas antigamente se usava para a pele do bebê, para limpar, é antisséptico, eu acho que era isso que eu li em algum lugar. Mas o sal também produz cura. À época de Cristo, os soldados, eles levavam um pouco de sal para colocar nas feridas. Eu quero dizer que você é um agente de cura da parte de Deus. Amém? Por que a gente tem medo disso? Deus vai usar você para curar outros. Nesse processo de transformação. Você vai trazer uma palavra de cura. Uma palavra de libertação. Você não crê nisso? Uma palavra de discernimento. De salvação. Chega! Nós temos que crer. Vou parafrasear meu irmão Hélio. Basta! Deus quer ver em nós um coração dizendo, Senhor, o Senhor está em mim. Se o Senhor está em mim, eu sou sal. O Senhor tem uma palavra de cura, eu vou liberar essa palavra de cura. O Senhor tem uma palavra de transformação, eu vou liberar essa palavra de transformação. O Senhor quer falar, ruja através de mim. Amém? Lembre-se, se o sal for insípido, para nada presta. Mas não somos assim. Nós não somos esses. Nós somos um sal que funciona, que salga, que dá vida. Aleluia. Que é feliz. Amém? Tira essa cara de tristeza, em nome de Jesus. Está triste? Liga para o teu irmão, chora com ele, vai para o quarto. Senhor, eu estou triste, derramo lágrimas. Saiu dali, irmãos, o leão está contigo. De Judá. Tem uma palavra na tua boca que é de cura. E prega o evangelho com alegria, porque são boas novas. Ninguém dá boa nova triste. Segundo, agora eu quero falar sobre a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Jesus muda a metáfora, mas mantém a missão. A luz revela caminho, a luz vence as trevas. Jesus disse, não se pode esconder. Jesus não quer que nós nos escondamos. É impossível esconder a luz no meio das trevas. William, tu não conhece o lugar que eu habito, ou o lugar que eu trabalho, a universidade que eu estudo, ou o lugar que eu ensino. Nem me importa, eu sei de uma coisa, é trevas, você está no lugar certo. Deus só coloca a luz em trevas, em lugar que a luz é necessária. Durante o dia você liga a luz de casa, a não sei que queira dar dinheiro para a CELP. Mas a partir da noitinha, 5h40, agora 10 para as 6, vai anoitecendo, o que é que você vai fazendo? Diga, fale para me ajudar. Você vai ligando o quê, João Paulo? Para acender o quê? Porque ela só é necessária onde? Jesus disse, não os peço, Pai, que tires o mundo, mas que os livres do mal. Por quê? Porque o mundo já é maligno, William, esse mundo está terrível. E está mesmo, só tem uma solução. Eu vou dizer para você, ousar dizer para você, o que nós estamos lendo, a solução é a igreja, a solução somos nós, está em nós. Luz no meio das trevas. O que é que ela faz? Dissipa as trevas. Desculpa, Gustavo. Dissipa as trevas. As trevas estão fortes
no meu trabalho. Querido, eu sei, tá? Jesus já disse que o mundo já não é maligno. Não tem novidade nenhuma nisso. Mas a novidade para as trevas é quando chega a luz. Peraí. Chegou você? Chegou a luz. Luz para quem está nas trevas. Deus colocou você no lugar e com pessoas onde a sua luz é necessária. Não esqueça disso. Eu vou dizer algo muito difícil para nós aqui. Para mim e para você. Quando nos deparamos com pessoas difíceis, de trevas, a nossa primeira atitude é rejeitá-las no coração. Mas Deus não faz isso. Pense em você. Como você era. A palavra diz que nós éramos inimigos. Inimigos. Hoje somos da família de Deus. Então, não é novidade para Deus que os homens são inimigos dele. É novidade para nós. Porque rejeitamos quando a luz de Deus quer brilhar sobre aquele coração em trevas. Não ignore, queridos. Ninguém quer viver nas trevas. Só que as pessoas não sabem como sair delas. Aí Deus coloca você no caminho delas. Você é a luz. Dentro de você está a verdadeira luz que ilumina os homens. Capítulo 8 de João, versículo 12. Bota aí, Lucas, para nós. Olha o que Jesus fala. Olha dele mesmo aqui. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do... Quem segue a mim não andará nas... Pelo contrário, terá a luz da... Nós temos em nós, dentro de nós, Jesus nos diz que nós somos luz do mundo. E Ele fala dele e diz, eu sou a luz do mundo. Irmãos, é impossível não guiar alguém das trevas para a luz. Mas sabe o que acontece conosco? Nós rejeitamos. Eu não sei, família, eu sei que todos nós temos experiência com pessoas difíceis. Todos nós, e nós éramos muito difíceis também. Mas a luz de Deus brilhou. Nos mostrou o caminho a seguir. E das trevas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Como diz Paulo em Efésios. Deus quer usar você. Tem uma música da Aline Farros. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser. Pronto, parou, acabou. Deus vai usar você. Quando Deus nos transformou, Ele diz, você é luz agora. Acabou, não tem por que pensar que não vai conseguir, que as trevas são muitas, não importa, por maior que seja aqui. Eu ia fazer um teste aqui, mas não quero fazer não. Eu ia apagar as luzes todinhas aqui para você ver a escuridão. Tem pessoas que vivem tantas trevas que não vem um palmo à sua frente da sua vida. É tropeço sobre tropeço. É escândalo sobre escândalo. Aí vem você, a luz do Evangelho, traz a palavra do Senhor e diz, querido, há uma esperança para você. Essas trevas vão ser dissipadas. O problema é que nós temos medo das trevas, quando nós devemos confiar na luz. Deus nos deu uma palavra poderosa para transformar, amores, sim ou não? Aquele que vive em trevas para a sua luz. Nós tememos as trevas, devemos confiar na luz que está em nós. Ela é mais poderosa, irmãos. Ela é mais poderosa. Ela expõe as trevas, revela o caminho e traz direção. É a luz de Deus em nós.
Chega, basta de você achar que aquele lugar, aquela pessoa... Os irmãos que vão para o Lamaná, desde o início, quando eu converso, eu fico desse tamanho. Eu digo, Senhor, quantas trevas, quantas vidas acabadas, quantas histórias terríveis. Eu não é, Almira? Quem vai para o Lamaná, não quero expor aqui, não. Mas são histórias terríveis. Aí você vê agora, sábado passado, foi domingo, eu me esqueci agora se foi sábado ou domingo. Sábado, depois do Natal, no intervalo, os irmãos que foram lá, um dos pequenos que estavam aqui, estava orando a Deus para que a sua mãe, que o abandona praticamente, viesse visitá-lo. E Deus ouviu a oração. Mas ele ouviu de quem? Que Deus é poderoso para responder a oração? De nós. Chega de covardia. Nós temos a luz de Deus em nós, que pode transformar qualquer história, qualquer fracasso em vitória. Porque fez assim com você e comigo. Deus é poderoso para mudar situações no coração do homem, para entrar fundo, onde há lama, há trevas, há podridão. Deus vai entrar naquele lugar. O leão quer rugir através de nós. A luz que é Cristo Jesus ao mundo quer brilhar através de nós. Pense assim, para não ter nenhuma soberba no nosso coração. Nós somos a lua, que não tem brilho próprio, ela reflete o quê? O sol da justiça brilha sobre nós, mas a lua reflete. Eu quero refletir, tudo bem, eu não sou a luz do Jesus, é a luz desse, eu não tenho problema nenhum, glória para Ele, mas Ele quer refletir na minha vida, através da minha vida, a sua luz. Então deixe Deus fazer isso. Não considere as trevas, considere a luz que há em você. E você é a luz. Não tenha medo das trevas no coração do homem. Confie na luz que brilha através de você. Jesus também nos alerta. A luz não pode ficar em lugar onde não ilumina. Onde estivermos em qualquer circunstância, nossa luz não pode passar desapercebida. Não seja covarde. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu quero parar. 3 textos que vão confrontar as nossas vidas. O primeiro está em Juízes, capítulo 7, versículo 3. Pedi ajuda a Alex hoje para achar esse texto. Estava esquecido. Deus chama Gideão. Ele diz, vocês vão contra os midianitas. Gideão junta aproximadamente 32 mil homens. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Deus disse para Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente. Olha para aí, contra os midianitas. Aí Deus diz assim, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Olha para cá. Voltaram do povo 22 mil homens. Aleluia não, querida. Misericórdia. Aleluia vai vir agora, glória a Deus. Mas a Cacá está acertando os aleluia, glória a Deus. Ela sempre acerta. Deus tirou os tímidos, os covardes. Se der, não dá para ir para a guerra com esses, não. Não dá. Depois que Pedro e João foram açoitados e voltaram para o convívio da igreja, a igreja estava em oração. Você sabe qual foi o pedido que a igreja fez? Senhor, olha para as ameaças das trevas. Trevas não, falou dos homens, né? Concede aos teus... Porque os que bateram em Pedro e João disseram assim, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. Eu acho fantástico esse momento da história da igreja. Os irmãos se juntaram em oração e disseram, Senhor, é o seguinte. Vou colocar a minha linguagem, tá? É o seguinte. Estás vendo o que eles falaram? Tu está vendo? Eles estão ameaçando matar a gente. Prender e E não era fácil, não era pisa de chinelo havaiana, não. Eita, nem pode falar mais, né? Mas tudo bem. Qualquer uma. Ipanema. Doía, né? As mães aqui das antigas, a raiz, né? Senhor, olha para as suas ameaças. Aí vem a chave da vitória, irmãos.
Mas concede aos teus servos que preguem a tua palavra com ousadia, enquanto tu estendes as tuas mãos para operar os teus milagres e sinais, em nome do teu Filho Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você que timidez não está nos temperamentos mais tranquilos. Timidez não é só para os que se dizem, como são os sanguíneo, colérico, melancólico? Não, esses três não são timidão, história. Sabe por quê? Porque timidez é um sentimento do inferno, para parar você. Timidez vai parar a tua fé. Ele não escolhe temperamento, não. Não é os mais caladinhos. Não fique pensando que é isso, não. Satanás, ele age através da intimidação. Ele intimida-nos e nos transforma em pessoas retraídas. Deus disse, tira os tímidos e os medrosos. Tem muita gente, depois tem outras coisas que ele fala mais. Deus olha para nós, olha como homens e mulheres corajosos, irmãos. Não somos desses. Em nome de Jesus. Precisamos quebrar essa timidez. Precisamos dizer como a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos, que eram lançados às feras, que sabiam que atestar o senhorio de Cristo em suas vidas era um atestado de morte. Sim. Mas disseram, Senhor, nos dá ousadia. Nós queremos cair nessa armadilha de Satanás. Tímidos. Se Deus dissesse para nós aqui, eu quero profetizar, irmão, nenhum de nós sairia daqui. Senhor, não, tímido? Não, como eu não. Onde o Senhor me colocar, eu vou proclamar o Evangelho. Eu serei sal e luz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. William, eu não sei falar, não importa. Jesus disse, você não sabe falar? Tranquilo, abre a tua boca e eu encherei. Não tem problema. Tu não sabe falar, ele sabe. Mas ele está limitado ao nosso corpo, à nossa boca. O leão quer rugir, abre a boca e ele rugirá. Ele vai falar. Deixa o valente sair com a palavra através do Espírito Santo, com valentia. Ele é valente. E vai nos transformar nesses valentes. Amém? Amém. Diga amém, Senhor. Segundo texto, Marcos 16, 20. Por favor, Lucas. Olha o que acontece conosco quando saímos, sal e luz. Aleluia! E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem cooperava com eles? O leão. O Senhor está conosco. Ele está cooperando conosco. É que vamos temer o quê, irmãos? Amém, Jesus. Fala, Senhor, por mim. Fala através de mim. Não importa, o Senhor vai cooperar com a tua palavra, porque Ele se compromete com a sua própria palavra. Deus se compromete conosco e nós com Ele. Se Ele falou, vai cumprir. Ele está conosco. Fernando sempre nos lembra de Mateus 28. Enquanto nós fomos fazendo discípulos, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto nós estamos indo, o Senhor está conosco. Nós cantamos aqui, quem pode deter o eterno? É isso, Joró? Amanda? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir você? Você mesmo. Lançar fora toda a timidez. Nós vamos orar aqui hoje. Por espírito de timidez, de covardia. Nós não somos covardes. Nós não somos destes. Nós temos o DNA do Pai, do Cordeiro, mas também do Leão de Judá, que quer libertar as pessoas das trevas, através de você, como agente de transformação na vida de outros. Em nome do Senhor Jesus. Último texto, Romanos 10. 10, a partir do versículo 13, Lucas, por favor. Talvez esteja borbulhando no teu coração uma palavra já para alguém no lugar, ou fazer alguma coisa quando chegar. Irmãos, eu quero que você faça em nome de Jesus. Eu quero te dar corda, botar a lenha. Vai, o Senhor quer fazer. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será
Leia. Todo que invocar quem? Quantos? Fale. Todos. Todos que... Eu não escrevi isso. Glória a Deus. Está escrito. E eu creio. Continua, Lucas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que de nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Para quê? Quem foi enviado pelo Senhor? Eu fui enviado pelo Senhor. Quando conheci a Cristo, tudo mudou. Mudou meu coração. Eu quero de novo dizer, não importa se você é sanguíneo, colérico, você é de Cristo, você é sal e luz. Vamos substituir esse negócio. Não que eu não considere. Alguns até me acham, minha esposa fala muito comigo, meu filho, tome cuidado com esse negócio e tal. Mas não que eu não considere. Já fui muito taxado de um temperamento que por muitos anos mesmo, me colocou para baixo. Você é assim, você é assim, você é assim. Aí o Senhor diz, você é sal e luz. Aí me levanta. Glória a Deus. Aleluia. Não importa se eu sou, falo mais forte, se eu tenho menos inibição que o outro, não importa o que eu sou, é sal e luz. Sou discípulo de Cristo, que me confiou uma palavra poderosa para a salvação de todo aquele que crê. Não importa, eu não quero saber se você é sanguíneo, colérico, melancólico, etc. Você é sal e luz, você é discípulo de Cristo. Então vá nesse poder que está dentro de você. Esse texto, nessa parte, não nos inclui. Nós fomos enviados. Mas vamos continuar. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas. Como ouvirão, se não há quem pregue? Não comigo. Não comigo. O que depender de você e de mim, ouvirão. Amém? Ouvirão. Ouvirão. Aleluia. Estava no lugar agora que estava passando um jogo de futebol, aí um time fez um gol, fez um negócio, aí um dos irmãos disse, igual ao meu time. Aí eu disse, rapaz, eu quero ter essa garra quando eu for pregar o evangelho. Cristo Jesus, irmão, a gente tem garra por muitas coisas. A gente pega fôlego, a gente pega força por muitas coisas, ou talvez poucas, mas, irmãos, uma palavra que é poderosa. Jesus vive sua vida em mim. Ele diz que eu sou sal e luz dessa terra. O que pode dar errado? Aleluia! Glória a Deus! Tira essa minha parte que eu sou humano, faço assim, tira essas coisas. Aí, irmão, Deus quer nos usar. Você não foi chamado para ser agente secreto, esqueça isso. Te expõe. Expõe a palavra que está em você. Não tenha medo. Já contei e vou contar de novo. Foi vergonha minha, mas hoje mudei isso. Porque nós vamos compreendendo quem somos em Cristo e o que temos em Cristo e o que Cristo quer fazer através de nós. Eu estava no auditório, numa escola, fazendo um curso na época para o vestibular. Num auditório lotado, e um professor se levanta e fala uma bobagem lá. Ele diz que todos aqui são mediúnicos. Todos. Professor de história, tinha nada a ver com falar. Inglês, pior ainda. Eita, desculpa, João Paulo. História inglesa, tem dos dois aqui, né? Estou complicado aqui, mas deixa para lá. Pula, como o Fernando fala, fecha essa janela. Né, Fernando? Fecha rapidinho. Um professor de inglês. Todos aqui são mediúnicos. Rapaz, subiu aquele sangue. O sangue veio aqui. Só que, irmão, se você não faz logo, Satanás, ele usa o tempo da não resposta para te intimidar. E eu permiti isso. Mas imediatamente, um jovem que estava atrás de mim se levantou. Quando ele começou a falar, eu me envergonhei. Ele disse, professor, não fale isso. Isso não é de Deus. Nem todos somos o que o Senhor está falando. Auditório lotado. Irmão, preste atenção. A Bíblia diz, se os homens calarem, até as pedras clamarão. Deus pode usar o teu companheiro
Pode. Amigo de trabalho, para proclamar o que tu tens que falar, pode, mas em parceria contigo, não por tua ausência. Se você tem vivido assim, hoje é um dia que você se levante e diz: Senhor, eu tomo o que tu tens me dado como autoridade, que é a tua palavra, e a identidade que sou em Cristo Jesus, para a partir de hoje mudar essa história. Depois daquele dia eu disse: Senhor, nunca mais eu quero passar essa vergonha, para que o Senhor levante outro, porque eu fiquei intimidado. Deus é poderoso para levantar muitos, mas que levante muitos para alcançar muito mais. Companheiros com você para fazer parceria, mas não por tua ausência. E é sobre isso que eu quero orar agora junto conosco. Deus faz uma obra em nós. Quero repetir o tema do ano passado que eu ministrei. Para fazer uma obra através de nós, como agentes de transformação. Mas preste atenção que eu vou lhe falar, para nós orarmos com entendimento. Tu pode estar sendo um sal sem sabor, por estares vivendo uma vida de pecado sem confissão, ou uma vida distante de Deus. Nem precisa estar em pecados. Pecado é se distante de Deus. Ou tua luz está quase apagando, porque você tem resistido ao Espírito Santo. A palavra diz que hoje ouvindo a sua voz não endureça o teu, quanto mais endurecemos o coração, a voz do Espírito Santo sobre nós, menos da sua luz nós teremos. Então, se o teu sal na tua vida, tu como sal, está perdendo o sabor, e o brilho da tua luz está se apagando, hoje é um dia de arrependimento diante do Senhor. Primeiro, pela tua vida. Segundo, para que depois Deus possa te usar para transformar outros, assim como tem transformado você. Então, a primeira oração que eu vou fazer é por arrependimento. A segunda é por valentia. É por coragem. É por propósitos. Eu não estou dizendo que o leão que ruge é agressivo com pessoas. Eu quero só dizer isso para você. O rugido do leão é com tanto amor, que a palavra diz: o amor de Cristo nos constrange. O rugido do leão despedaça trevas. Ela quebra jugo, mas atrai pelo amor. É assim que Cristo vai agir através de você. Se você está num processo onde Deus está restaurando a tua vida, eu quero dizer, continua. Para que o sal volte a salgar e a luz volte a brilhar. Pai Santo, Tu conheces o teor de sal que cada um de nós temos vivido hoje. Tu sabes se o sal está ficando insípido. Tu sabes se o sal em nós que somos tem perdido o seu sabor. Tu sabes. Tu sabes se a luz que há em nós está perdendo o seu brilho. É por isso que eu peço a Ti, Senhor, para que estes, aqui e agora, sejam alcançados pelo convencimento do Teu Espírito, para trilharem o caminho do arrependimento e voltarem às primeiras práticas, ao primeiro amor. Neste lugar, o sal volta a dar gosto, a mudar o ambiente, a gerar alegria. A luz volta a brilhar com intensidade. Sim. No lugar onde nós restabelecemos a comunhão contigo, com a tua palavra, com o corpo de Cristo. Restaura o sabor, Senhor, nesse caminho do arrependimento, em nome de Jesus. É isso que eu oro por todos nós aqui, para aqueles que estão se perdendo, mas que um dia foram, na sua intensidade, sal e luz. Mas eu quero pedir, Pai,
que tu derrame sobre nós ousadia, intrepidez. Não queremos ser como esses 21 homens covardes, que se declararam covardes, tímidos. Pai, queremos confiar mais na luz do que temer as trevas no coração dos homens, porque a tua luz tira destes corações as trevas. Dá-nos ousadia, Senhor. Queremos abrir as nossas bocas como jamais nós abrimos. Queremos ter valentia nos lugares onde nós éramos acovardados. Família, trabalho, Senhor, tantos lugares, vizinhança. Ó, Senhor, amigos, Pai, em nome de Jesus. Tu és o leão de Judá. E nos deste uma palavra que é poderosa para reconciliar o homem. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos aqui, Senhor. Não queremos ser estes que não vão pregar para que outros não ouçam, mas queremos proclamar com ousadia, fé, intrepidez e amor a tua palavra, que é poderosa para salvar o homem perdido, para transformar trevas em luz, desespero em esperança, assim como fez conosco. Pedimos a Ti como igreja, Senhor, dá-nos ousadia, enquanto estendes as Tuas mãos para operar os Teus prodígios, cura, milagres, em nome de Jesus, Pai. Porque Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós queremos cooperar como agentes de transformação, proclamando a Tua palavra da reconciliação, em nome de Jesus. Podemos ficar de pé, queridos? Aleluia. Quero chamar a Angélica. Está aqui, Angélica? Cadê a Angélica? Vem cá, querida. Ela quer confessar o Senhor na frente da igreja. Aleluia, Senhor. Queremos concluir sempre o encontro assim, Senhor. Ó Jesus. Tu quer falar? Pode falar? Fale. Eu só não sei como. Igreja, eu quero confessar que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Igreja, eu quero confessar que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. E eu estou me unindo a Ele. Amém. Aleluia. Aleluia. Não, vamos orar por ela aqui. Aleluia. Irmãos, eu nem sei a história da Angélica. Eu não sei a tua história, Angélica. Mas uma coisa eu sei. Não difere em nada da nossa aqui, de todos nós. O reino veio. O rei vem, irmãos. E muda a história. Pai, nós abençoamos, Angélica, essa decisão vem encanando. E vem cá, irmãos. Queremos impor as mãos sobre a tua vida, Angélica. E declaramos a tua confissão real diante de Deus. E que as trevas em ti que haviam sejam dissipadas todas elas. E o reino de Deus venha sobre tua alma, tua mente e coração. Sobre tuas decisões, a luz do Evangelho venha para trazer ordem em todas as áreas que estão em desordem. Deus começa um processo em ti de restauração, restituição, aleluia, devolvendo para ti a dignidade de viver para Ele. Aleluia, o que Satanás te tirou, Deus vai te devolver, que é a vida, a liberdade, aleluia, de tu entrares diante de Deus sem culpa. Satanás tirou isso de ti, Jesus te restaura, o teu lugar é com Deus, Angélica, aleluia, tu agora te reconcilias com Deus, e nós glorificamos o nome do Senhor, por causa disso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora levanta tuas mãos.